Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com sua vida, com sua casa, com sua família. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, e no primeiro capítulo. Gênesis capítulo 1. Hoje, como você pode ver, e talvez você já soubesse através das redes sociais, mas agora com esse telão gigante mostrando, eu trago uma reflexão. Quem sabe a melhor expressão seria um manifesto. O tema da minha mensagem hoje é família em conserva. Alguns de vocês, imagino eu, sabem exatamente de onde vem essa provocação e nós já vamos falar sobre ela. Mas eu quero ler com você o livro de Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28. Gênesis 1, 26 a 28. E leio também o versículo 31. Então, livro de Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 26. A palavra de Deus diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. E o versículo 31, que diz, e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Eu quero convidar você a orar comigo mais uma vez. Deus, nós te pedimos que ilumine nossas mentes, desafie nosso intelecto, afinal a fé não é uma fé sem razão, e não é uma fé alienada da razão. Portanto, nos leve a pensar, nos leve a refletir, nos leve a conceber intelectualmente algumas das realidades que aqui iremos tratar, mas que não seja apenas isso, que o Senhor também transforme nossos afetos, que essa palavra que nos desafia a mente também possa acalmar, consolar o nosso coração. Assim nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de começar nessa mensagem diferente. Eu gostaria de começar também de modo diferente, trazendo três notícias, três reportagens, 3 artigos. O primeiro deles é dessa semana de carnaval, que você deve imaginar. Bom, para quem não viu, para quem não acessa redes sociais, para quem está por fora, que negócio é esse, de uma lata, uma família assim antiga? Então, é porque nessa semana, uma escola de samba do Rio de Janeiro, se não estou enganado, acadêmicos de Niterói, no seu desfile, promoveu no seu desfile uma ala, e uma ala de gente enlatada, uma ala de gente dentro de uma lata. E aquilo era uma sátira. Aliás, claro, vocês viram o desfile, certo? Não, que bom. Foi só um teste, eu queria ver se eu pegava vocês no contrapé, tá bom. Mas vocês viram as reportagens sobre o desfile, certamente. Então, o que era essa sátira? Bom, para que eu não interprete equivocadamente, eu leio aqui a notícia veiculada na revista Metrópolis no dia 18 de fevereiro, agora. A reportagem diz que a escola acrescenta que a fantasia traz uma lata de conserva com uma defesa da dita família tradicional, eu estou lendo aqui entre aspas, formada exclusivamente por um homem, uma mulher e os filhos. Na cabeça dos componentes há uma variação de elementos para enumerar os grupos que levantam a bandeira do neoconservadorismo. São eles os representantes do agronegócio, os defensores da ditadura militar e os grupos religiosos evangélicos. Então, se a minha interpretação não está tão longe daquilo que foi proposto, eles estão botando na mesma caixa, no mesmo balaio ou na mesma lata, evangélico, e o evangélico é retrógrado, e ele é retrógrado porque ele apoia a tortura, e esse povo aí do agronegócio, inclusive essa turma de Campo Mourão. Somos nós somos o retrato daquilo que a cultura hoje está chamando de gente enlatada, de gente encaixotada, de gente que tem visão míope de mundo, de gente que é atrasada. Então essa foi a crítica, essa foi a sátira. Pois bem,
Segunda notícia, porque obviamente meu sermão sobre hoje não é acerca de escola de samba nem de carnaval, é apenas um mote que nos gera uma possível reflexão aqui. A segunda notícia, veiculada em 1º de setembro de 2023. 1º de setembro de 2023. A manchete da notícia, não vou lê-la toda, é a seguinte: Justiça reconhece união estável de trisal. Não sabe o que é trisal? Se você não sabe o que é trisal, você está muito atrasado, está muito enlatado. É um negócio moderno aí. Justiça reconhece união estável de trisal no Rio Grande do Sul e filho terá direito a registro multiparental. Leio apenas parte que diz que, segundo noticiado por O Globo, a segunda vara de família e sucessões da comarca de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, reconheceu a união estável poliafetiva entre 3 pessoas, 2 mulheres e um homem, em 28 de agosto daquele ano. Nós temos vários advogados aqui, então espero que vocês estejam preparados para ouvir aquilo que o juiz declarou como sentença. Olha que interessante. Ele diz, abre aspas, hoje o que identifica uma família é o afeto. Guarde essa expressão. Esse sentimento que enlaça corações e une vidas. Então, para esse juiz, o que é família? Se tem afeto, é família, não importa a configuração. A família é onde se encontra o sonho da felicidade. A justiça precisa atentar para essas realidades. E o juiz concluiu, essa é a minha parte favorita, o juiz concluiu o texto nesses termos: finalizo essa decisão, permitindo-me transcrever a poesia de Lulu Santos. Decisão judicial, tá, gente? Meu amigo, irmão Itacir, advogado, está se contorcendo ali no fundo, com razão. Poesia de Lulu Santos em canção lançada no início da década de 80. E ele diz, na sentença: eu quero crer no amor numa boa, que isso valha para qualquer pessoa. Não canta na cabeça não, hein? Eu sei é tentador. Que realizar a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante e sincera, com habilidade para dizer mais sim do que não. Vocês sabem Lulu Santos, mas não sabem o hino. Se eu tiro a letra aqui, vocês não conseguem cantar, né? Mas tá bom, é um clássico. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos. Mesmo sem se sentir, não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo o que há para viver. E ele encerra dizendo, vamos nos... Não é teste, pode falar, tudo bem. Vamos nos permitir, eu sei que vocês sabem. Então, essa é a sentença. Abre-se, portanto, um parecer jurídico no nosso país, que pode ser então chamado de família, 2 homens, ou melhor, 2 mulheres e um homem, mas bom, se vale para 2 mulheres e um homem, valeria também para 2 homens e uma mulher. Se é poliafetivo, vale para 3 mulheres, 2 homens, e assim vai. Precedente. Terceira notícia, essa é a pior, e se você tem estômago fraco, vai embrulhar. Essa é dessa semana, dia 17 de fevereiro. A 9ª Câmara Criminal Especializada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por maioria de votos, reconheceu a atipicidade material em um caso de, não sei se eu posso falar isso por causa de internet, mas um caso de abuso de vulnerável, para não usar outra expressão, contra uma menina de 12 anos, absolvendo o homem acusado do crime e a mãe da vítima, que teria sido conivente com o delito. O réu tem 35 anos de idade. Caso você não tenha compreendido, um homem de 35 anos, namorando com uma menina de 12 anos, por 3 semanas, este homem que tinha histórico e passagem pela polícia, inclusive, se não estou equivocado, por tráfico, entre outras coisas, se relaciona sexualmente com uma criança de 12 anos, e a justiça, escandalosamente, absolve, dizendo que essa é uma situação excepcional, afinal, foi consensual e não houve violência. 3 notícias, só para a gente começar. O que eu estou tentando dizer com essa introdução? Eu estou tentando dizer, caso você ainda não tenha percebido, que esse é o tempo em que vivemos. Esse é o mundo caído, promíscuo e depravado em que habitamos. Claro, em certa medida, desde que o mundo é mundo, as coisas são assim. Mas me parece que há, de tempos em tempos, em mudanças culturais, realidades que vão se transmutando em algo vergonhoso, para dizer o mínimo. E aquilo que era inaceitável outrora se torna algo permitido.
para que então se torne algo desejável, para que então se torne algo estimulado. Repito, desde que o mundo é mundo, não há nada de novo debaixo do sol, já diria Salomão, mas a pergunta é como é que nós chegamos até aqui? Então nós vamos voltar para Gênesis aqui em algum momento e vamos passear por outros textos bíblicos, porque como eu disse, essa não é uma exposição clássica tal como habitualmente fazemos, mas é um manifesto, é uma declaração quem sabe do óbvio, mas chegamos em tempos em que o óbvio precisa ser reafirmado. Como nós chegamos aqui? No Antigo Testamento, na Antiguidade, Deus escolhe para si um povo, a partir de um homem chamado Abrão, que há de se chamar Abraão, que vai ser o pai de muitas nações. Dele vêm os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, José, 12 tribos, povo de Israel. E esse povo tinha uma missão: preservar-se como povo santo e reino sacerdotal diante das nações. Porque Deus diz: eu vou abençoá-los, eu vou guiá-los, eu vou trazer sobre vocês um modo de vida distinto dos outros povos, para que através de vocês fique explícito o que uma relação pactual com o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, é capaz de gerar em toda uma vivência comunitária. Então, a nação de Israel, como Isaías haveria de dizer, o profeta, deveria ser uma luz para as nações. E veja, aqui está tipificado aquilo que haveria de ser todo o povo de Deus através da história, a igreja também. A igreja é uma comunidade santa, é uma comunidade contraste em meio à impiedade desse mundo, que por onde passa, ela brilha a luz do Evangelho, para que exatamente a sua força de atração seja de fato a sua distinção ao mundo. Portanto, o papel da igreja não é ser como o mundo, é ser diametralmente oposta ao mundo, para que assim se torne atraente. Pois bem, através do Antigo Testamento, o povo de Israel é o único entre as nações que vive uma realidade conjugal distinta. É o único entre as nações que pratica aquilo que os teólogos chamariam de um cuidado ao quadrilátero da vulnerabilidade, que é o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Ninguém queria saber do fraco. Em sociedades antigas, o forte é o que se estabelece. Aquele que tem poder econômico, aquele que tem poder físico, aquele que tem capacidade militar para exercer o seu domínio sobre outras terras e outros povos. Então Deus vem e fala para o seu povo cuidar dos pequeninos, cuidar dos vulneráveis, cuidar do pobre, do órfão, da viúva e do estrangeiro. Isso em si já é uma revolução. Pois bem, a nação de Israel caminha sinalizando essa nova realidade do reino de Deus, e você conhece um pouco da história. No momento em que o Novo Testamento é escrito, nós estamos falando aqui de fatos narrados, sobretudo do primeiro século, ou inicialmente do primeiro século da era cristã, século I depois de Cristo. E o que era a cultura dominante? Era a cultura romana. Cultura romana que foi precedida pelo Império Grego. Então, cultura greco-romana. O pensar era grego, mas a expressão cultural, militar, geográfica, obviamente, era romana. A expressão religiosa era romana, a partir do panteão romano que você conhece. E na cultura romana, nós precisamos entender que ela, sim, era uma cultura patriarcal. Era uma cultura onde o pater familias, ou seja, esse pai de família, tinha todos da sua casa como bens. Então o homem era dono da mulher, o homem era dono dos filhos, o homem era dono de seus escravos, o homem era dono de pessoas e de gente, assim como ele era dono de coisas. Percebe a relação dominante? Por isso que tinha mais escravos do que livres no Império Romano. E aí vem um povo que tem a sua tradição em Israel, mas um povo agora que começa a se transformar, não apenas de maneira étnica, mas um povo que há de se tornar gente de toda raça, tribo, língua e nação. Esse povo chamado igreja, esse povo chamado discípulos de Jesus Cristo, esse povo chamado cristãos, eles começam a viver de tal forma, casta, ética e moralmente falando, que essa mensagem, essa boa notícia começa a se espalhar pelo império.
E quando essa notícia se espalha pelo império, maridos não enxergam mais as suas esposas como posse. Mas eles ouvem, por exemplo, do apóstolo Paulo, que agora o marido deve amar a sua esposa, entregando-se a ela, sacrificando-se tal como Cristo amou a igreja e se entregou. Agora as esposas respeitam o marido não por imposição totalitária, mas por amor ao próprio Cristo. Agora, os pais não dominam sobre os filhos de modo cruel, mas ouvem também do apóstolo Paulo a orientação que é: pais, não provoquem a ira dos seus filhos. E agora os empregados ou os escravos da época não trabalham apenas pelos seus senhores, mas reconhecendo que são todos irmãos em Cristo, trabalham com excelência para glorificar a Deus através da sua atuação. Agora, todas as relações humanas, elas são transformadas. Por quê? Porque existe um povo chamado igreja. Isso aqui é o que Kyle Hyper vai chamar de primeira revolução sexual. A primeira revolução sexual da história foi cristã. Porque sabe o que foi revolucionário? É aquilo que um antigo teólogo católico romano chamado Chesterton vai dizer, que não há nada mais extraordinário do que um homem comum, sua mulher comum e seus filhos comuns. Isso é uma revolução. Então a revolução que não é de desconstrução de sociedade, muito pelo contrário, é a revolução que percebe uma sociedade absolutamente egoísta, mesquinha, promíscua, depravada em todos os aspectos e diz: nós queremos viver, nós e nossas casas, para a glória de Deus. Nós queremos que os nossos casamentos glorifiquem a Deus. Nós queremos que os nossos filhos sejam criados nos caminhos do Senhor. Nós queremos que os nossos trabalhos sejam feitos com excelência para o florescimento da humanidade, para que então Deus seja glorificado em tudo. E essa é a tônica da construção daquilo que nós chamamos de sociedade ocidental. Por 1000 anos. Os historiadores vão dar isso o nome de cristandade. 1000 anos, essa é a tônica da sociedade. Séculos 15 e 16, surge algo, um movimento filosófico chamado Renascimento. A coisa começa a mudar. Final do século 17, surge o Iluminismo. Não precisamos mais de fé. Não precisamos mais de Deus. Nós precisamos agora da evolução, fruto do poderio econômico e da categorização e da racionalização científica. Você deve ter ouvido falar, por exemplo, de René Descartes, que diz: penso, logo existo. Pois bem, para não te entediar e não levar horas explicando um pouco da construção da sociedade moderna, fruto da ética judaico-cristã, dá um salto para século 21. Agora não é mais Descartes falando penso, logo existo. Agora o ser humano pós-moderno diz o quê? Sinto, logo existo. É a sentença do juiz. Ele dizendo: família é qualquer coisa. Família é onde tem afeto. Porque o fim último do ser humano é ser feliz. E quem é que define o conceito de felicidade? Bom, o homem pós-moderno define como felicidade aquilo que ele deseja, então ele faz. Independentemente do que isso possa ter como consequências, inclusive um homem de 35 anos com uma criança de 12 anos. É esse mundo que a gente vive. Agora, qual é o desafio? Ou o primeiro desafio aqui para nós? É nos lembrarmos, por exemplo, das palavras do apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos em Roma, capítulo de número 12, versículos 1 e 2, quando ele diz: portanto, irmãos, rogo-lhes, imploro-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam, perceba a intencionalidade, se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto de vocês. Ou seja, ele está dizendo que o culto cristão não diz respeito apenas ao ajuntamento solene do povo de Deus para adoração ao Senhor, mas que a verdadeira adoração acontece também na vida, através das nossas atitudes, que se sacrifica em carne e em vida para cultuar ao Senhor verdadeiramente e não aos ídolos. Por quê? Porque vocês não devem se amoldar ao padrão desse mundo, ele diz, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para quê? Para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, a coisa se tornou tão complexa que um cristão hoje em dia, não todos obviamente, mas certamente alguns, se perguntado, por exemplo, acerca de algumas realidades e práticas habituais e valores éticos e morais, e certo e errado e absolutos e relativos, alguns cristãos ainda dirão: ok, isso é certo, isso é errado, isso é verdadeiro, isso é falso.
Creio que a maioria dos cristãos, quero crer, ainda saiba definir limites claros para a experiência de vida. Contudo, se você aprofunda um pouco mais a conversa, e se você entra em alguns assuntos, esse mesmo cristão que acabou de definir que há certo, errado, verdadeiro e falso, vai dizer, mas não sei se é bem assim. Até porque, então, pastor, é porque Deus fala umas coisas assim meio difíceis, né? Porque Ele dá algumas normas, algumas orientações, que eu não sei, assim, como é que Deus vai determinar tudo que uma pessoa tem que viver, e tudo que ela tem que querer, e tudo que ela tem que fazer, e tudo que ela tem que desejar. Sabe o que é isso? Isso acontece porque muitos cristãos contemporâneos, em muitos aspectos, carregam o nome de Jesus na boca, mas têm uma mentalidade moldada pela cultura. Se tornaram, sem que tenham percebido, subproduto desse discurso afetivo, e foram moldados por aquilo que o apóstolo Paulo chamaria de o padrão deste mundo. E as vozes culturais são sutis e quase inescapáveis. E aqui eu quero me endereçar a todos, mas sobretudo aos mais jovens. O mundo vai fazer de tudo para que você seja cooptado pelos seus valores. E você vai querer ser aceito, você vai querer ser amado, você vai querer ser validado, mas em nome de Jesus, a aceitação acrítica dos valores desse mundo, em contraponto aos valores do reino de Deus, não é o caminho de Deus para nós, para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Isso vale para todos nós. Mas me parece que o desafio, nesses aspectos na juventude, são muito mais sedutores. Meu professor Michael Gorin diz que quando a igreja assume o papel designado a ela numa cultura de consumo e aceita ser moldada por essa história, ela se torna mera vendedora de bens e serviços religiosos. Pois bem, o que eu estou tentando dizer? Eu quero voltar para Gênesis e eu quero trazer algumas realidades sobre o que as Escrituras dizem sobre igreja, família e sociedade. Porque é inevitável que nas nossas vidas tenhamos esse contato com a cultura atual, mas que esse contato seja de influência e não de cooptação reversa. Que sejamos sal da terra e luz do mundo, gente que se mistura no mundo para influenciá-lo positivamente, e não gente que é moldada pelo padrão desse mundo para ser cult, para ser moderninho, para não ser chamado de enlatado. Bom, se você tem uma alta expectativa sobre o que eu vou dizer, eu quero baixar, porque, sem falsa modéstia, eu vou dizer 6 coisas óbvias, absolutamente óbvias, mas eu preciso dizê-las porque eu creio que chegamos em um tempo onde a gente precisa dizer que o céu é azul, que a grama é verde, que o certo é certo mesmo que todos digam que não é, e que o errado é errado mesmo que todos digam que não é. Que a palavra de Deus permanece imutável, mesmo em uma cultura de constante mutação. Pois bem, volte para Gênesis capítulo 1. Primeira afirmação que eu quero fazer é que Deus criou homem e mulher. Cristãos creem nisso. Cristãos enlatados creem nisso. Nessa coisa antiga de apenas 2 gêneros. A gente crê nisso mesmo. A gente crê que existe macho e existe fêmea. Então essa é a primeira e mais óbvia afirmação que está no versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Não apenas o homem, não apenas a mulher, mas Deus cria ambos, obviamente. Ambos em igual valor. Ambos dignos diante de Deus, porque ambos carregam a imagem de Deus, a imagodei, a face de Deus revelada. Homens e mulheres que são sim constitutivamente diferentes, biologicamente diferentes, emocionalmente diferentes, psicologicamente diferentes, hormonalmente diferentes, porém complementares. Iguais em valor, dignidade e honra, diferentes em várias realidades e complementares como dádiva divina. E que bom que homens e mulheres são diferentes. Que bom que cada um tem seus dons, seus talentos, suas aptidões, suas predileções, suas forças e suas fraquezas. A cultura está tentando dizer que não.
em nome de uma pretensa igualdade no sentido de valorização, há uma tentativa de tirar toda e qualquer diferença do ser homem e do ser mulher. Quando nós voltamos para a palavra de Deus, ela diz exatamente o contrário. Número 2, a segunda afirmação óbvia. Deus uniu homem e mulher para que eles desfrutassem de uma relação conjugal. Olha comigo o versículo 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Essa é a orientação de Deus para Adão e Eva, o primeiro casal arquétipo de toda a humanidade. Deus uniu homem e mulher para que eles desfrutassem de uma relação conjugal. A gente vai falar mais sobre isso depois. Terceira afirmação. Deus concedeu a essa união conjugal, preste atenção, a dádiva de um potencial reprodutivo. Então ele chega para os seres humanos, diante dos quais ele havia depositado a sua própria imagem, e ele expressa um desejo: multipliquem-se, sejam férteis, espalhem-se, façam filhos, e se espalhem por toda a terra. Por quê? Porque o desejo de Deus era encher a terra com sua imagem, era encher a terra com sua glória, e glória no hebraico literalmente significa peso da reputação. Isso aqui no Gênesis, eu não tenho tempo para isso, mas é uma denúncia clara, no tempo de Moisés, e no tempo de Faraó, e no tempo de vários outros povos e poderosos, é uma denúncia clara. Por quê? Porque cada soberano da antiguidade, quando chegava num lugar, colocava uma estátua, aquele busto, seu rosto, para dizer que aquele lugar pertencia a ele. Quando olhassem para aquele rosto, para aquela estátua, todos sabiam que aquela terra e aquele povo pertencia àquele soberano. Deus não trabalha com estátuas. Deus coloca gente e fala para que toda essa gente se espalhe por toda a terra, para que onde estiverem seres humanos, haja a percepção de que toda a terra pertence ao Senhor. Você percebe a beleza disso? É muito mais do que potencial reprodutivo, embora o seja, mas é uma conotação absolutamente missional. Ou seja, a procriação não é a razão primária do casamento, mas é uma possibilidade real. De modo que nem todo casal pode ou poderá ter filhos. E isso não os transforma em menos família, de maneira alguma. Mas o fato é que Deus une homem e mulher com potencial reprodutivo para que então eles possam povoar a terra e encher a terra da glória de Deus. É uma consequência possível apenas da união entre um homem e uma mulher. Se você tiver aí com a sua Bíblia aberta e você virar uma página para o capítulo 2, eu quero ler também o versículo 24 com você, para que então eu possa fazer a minha quarta afirmação. Capítulo 2, versículo 24. O texto diz assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Capítulo 2, entre outras coisas, ainda afirma que o casamento diz respeito a essa união sexual entre um homem e uma mulher, não apenas sexual, mas conjugal, afetiva, relacional, emocional. E o que nós temos aqui, portanto, desenhado, é o padrão criacional de Deus para a união entre duas pessoas. E se eu pudesse qualificar essa união do padrão criacional a partir de 4 termos, eu diria que essa é uma relação pactual, é uma relação monogâmica, é uma relação heterossexual e é uma relação missional. Explico: pactual porque casamento é para a vida. Quando eu caso pessoas e eu peço que elas repitam os votos, e parte dos votos diz respeito a uma afirmação diante de Deus e de todas as testemunhas presentes, que é até que a morte nos separe. Ah, mas pastor, bom, então pensa bem antes de casar, se você ainda não é casado, porque depois, meu amigo, desfrute dessa relação até o dia que o Senhor abreviar os seus dias. Eu sei, tem gente casada que está pedindo para Deus abreviar o dia do outro, o dia do cônjuge. Fala: Senhor, eu sei que é até a morte, então leve esse santo homem, leve essa santa mulher para a sua presença e para a sua glória, para que então eu possa seguir com a minha vida. Não, não é disso que a gente está falando. É uma relação pactual, é uma relação monogâmica entre um homem e uma mulher, é uma relação heterossexual entre um homem
e uma mulher. E é uma relação missional. Por quê? Porque o povo de Israel, incumbido dessa missão de frutificar, florescer, espalhar-se por sobre a terra, haveria de trazer ao mundo quem? O Messias, o Salvador dos homens. E enquanto nós constituímos família com a permissão de Deus, nós estamos cumprindo a missão, tal como vista em Deuteronômio 6, por exemplo, que os pais deveriam inculcar na cabeça dos seus filhos a palavra de Deus. Então, pais, em nome de Jesus, nós estamos falando aqui não como uma resposta e uma reação à cultura meramente, mas como um estabelecer de bases fundamentais do que é de fato uma sociedade, uma família, um casamento, uma vida pautada na palavra de Deus. E cabe a nós, pais, aqueles que são pais, instruir a criança no caminho em que ela deve andar, para que quando ela cresça, ela jamais se desvie dele. Mas pastor, e as crianças, e os jovens, e os adolescentes, e os adultos que se desviam? Como é que nós explicamos esse texto? Bom, esse texto não é normativo. Esse texto é um texto de sabedoria que traz princípios. O que ele está dizendo é que se você orientar a criança no caminho, não apenas sobre ele, porque tem muito pai e muita mãe que fala qual é o caminho, que até leva na igreja, mas não necessariamente dá um testemunho de uma vida transformada por Deus. Então não é falar sobre o caminho, é falar no caminho. A promessa da palavra de Deus é que esse temor será colocado nessa criança que um dia há de se tornar um adulto. E portanto, ele pode até sair dos caminhos do Senhor, tal qual a parábola do filho pródigo no Evangelho de Lucas. Mas ele sabe que ele tem casa. Ele sabe que ele tem um Deus. Como diz um amigo meu, ele não vai dar conta nem de pecar em paz mais. Porque quando ele fizer algo errado, contrário àquilo que ele foi ensinado, ele sabe, ele vai pecar assim, mas consciente. Porque ele sabe que ele não pertence àquele lugar. Ele sabe que aquelas práticas não convêm. Ele sabe que ele tem um lugar para voltar e é a casa do Pai. Então, essas 4 realidades, essa relação conjugal, pactual, heterossexual, monogâmica e missional. Quinto, foi Deus que criou o conceito de família, meus irmãos. Eu acho interessante quando algumas pessoas hoje se propõem a falar de casamento. Casamento é uma instituição religiosa. Casamento é uma instituição religiosa. União civil estável qualquer um pode fazer. Casamento é outra coisa. Então, se Deus foi o ser que criou o conceito de família e casamento, se Ele é o criador de todas as coisas, por óbvio, Ele tem palavra e autoridade final nessa questão. Como aquele que nos desenhou, Ele possui uma perspectiva autoritativa que nenhuma tradição, cultura ou sentimentos e afetos podem superar. Sexto, quando Deus cria todas as coisas, o versículo 31 do capítulo 1, como lemos, é dito que Deus viu que tudo que Ele havia criado era bom. Por mais que o mundo diga o contrário, o que Deus criou é bom, é perfeito e é agradável. E eu sei, alguns vão dizer, tá bom pastor, mas na teoria, essas realidades, família tradicional, isso é lindo, mas na prática, muitas vezes nós vemos outra coisa, e é verdade. Na prática, vemos cristãos hipócritas, infelizmente, é verdade. Mas o fato é que nós não iremos julgar um princípio a partir dos equívocos. Nós precisamos olhar para essas realidades e perceber o que foi intencionado por Deus desde o início, e então, mesmo com nossas falhas, mesmo com nossa natureza caída, mesmo com nossas tentações, mesmo com nosso egoísmo, mesmo com nossa mesquinhez na conjugalidade, mesmo com as nossas relações por vezes aparentemente rompidas, nós precisamos clamar ao Senhor. Solteiros e casados, viúvos, divorciados, mãe solo, pai solo, não importa qual seja a realidade da sua vida, ela deve ser vivida a partir do poder do Espírito Santo de Deus, amém? Solteiros que ficarão solteiros ou que se casarão um dia, que na sua solteirice ou na sua conjugalidade, que isso possa ser desfrutado com a bênção de Deus em obediência ao Senhor, porque perceba, a realidade da conjugalidade, sexualidade e castidade não diz respeito apenas aos casados,
Não diz respeito apenas a relações adúlteras, mas diz respeito também aos solteiros, porque tudo aquilo que se configura como imoralidade sexual, isto é, relação sexual fora do casamento, é uma relação fora do princípio criacional de Deus. Então, jovens, solteiros, jovens adultos, vivam em santidade. Esperem pela pessoa certa que o Senhor há de conceder a vocês. Vocês não vão perder por esperar, vocês não vão se arrepender de viver aquilo que é de fato a vontade de Deus. Pastor, e aquelas pessoas que sinceramente, ao tentar buscar a Deus, admitem confusões ou até convicções no que diz respeito à sua sexualidade, sendo atraídas por pessoas do mesmo sexo? Essa é uma realidade absolutamente inegável. E eu leio a vocês aqui um parágrafo de um escritor cristão chamado Ed Shaw. Ele diz: ao final do 2º capítulo, citando o Gênesis, todo o núcleo da ética sexual bíblica está no lugar. Somos claramente informados que casamento é para um homem e uma mulher, e que o sexo é para o casamento. Os parâmetros de Deus para mim com minha atração pelo mesmo sexo não são ambíguos, ele diz, mas também não são cruéis. Ele não deseja que eu viva uma vida solitária e me deu o mesmo potencial de viver a minha vida na comunidade que Ele concedeu a todos nós e desfrutar dele mesmo. Essa é uma vida plausível para mim. Esse é um homem cristão que vive de modo celibatário, ou seja, que decidiu não casar-se porque ele não sente atração por mulheres. E ao compreender isso, que há algo nele que não faria sentido casar-se com uma mulher, mas ao mesmo tempo não faria sentido também subverter aquilo que é o padrão criacional de Deus, que é uma relação homem e mulher. O que ele faz? Ele entende que ele já está casado com Cristo. Ele entende que a sua sexualidade não o define enquanto pessoa, mas há realidades muito maiores, e que a identidade que ele tem em Cristo é uma identidade muito superior do que qualquer identidade que possa ser construída pela sociedade e pela cultura. Perceba que nós estamos falando de realidades que não são tão simples, mas, como alguém já disse, um dia todos nós participaremos de um grande casamento. Um dia, todos nós, casados hoje ou não, um dia todos nós casaremos, porque Apocalipse 19, versículos 6 e 7 diz: então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: aleluia, reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e sua noiva já se aprontou. O amado da nossa alma é Jesus Cristo. E um dia, independentemente das realidades humanas, se estamos em Cristo, um dia nós nos encontraremos com esse que as Sagradas Escrituras chamam de o nosso noivo, aquele que vem buscar a igreja como sua noiva, bela, santa e adornada. Portanto, eu sei que a cultura tem muitas vozes, e talvez, diante de afirmações como essa que eu fiz, o mundo olharia para alguém como eu, e espero que para alguém como você, e diria: esse pessoal tem uma mente muito atrasada, isso é coisa do século passado, isso é coisa do século XIX, XVIII. Eu diria: não, vocês estão modernos demais, isso é coisa do século I. Eu não quero ser identificado com o século XX, século XIX, século XXI. Eu quero ser identificado com o princípio de todas as coisas. Por quê? Porque o mundo muda, o pensamento muda, a cultura muda, as nações mudam, os conceitos éticos e princípios de moralidade mudam. Contudo, há uma coisa que não muda, que é a palavra de Deus. E se de repente nós estamos olhando para Gênesis, e olhar para Gênesis parece algo assim muito distante, ok, que demos então um salto para o 1º século. E o que Jesus teria a dizer? Bom, eu lhe digo, de modo resumido. Mateus 19, Jesus é questionado sobre a realidade do casamento e do divórcio. E o questionamento é: um homem pode divorciar-se de sua mulher por qualquer razão? Jesus diz: não, porque não foi assim desde o princípio. Ele aponta para Gênesis.
Porque aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Outra coisa que está absolutamente banalizada no nosso tempo, são as rupturas familiares. Se eu não me sinto bem, se eu não sinto que eu amo mais, se o outro me desagradou, tudo é razão para divórcio. Isso não tem lugar no seio da família cristã. E aí o que acontece é que há duas escolas rabínicas, duas tradições da época de Jesus, um rabino chamado Hillel, outro rabino chamado Shammai. Hillel era mais liberal, dizia, está liberado, pode divorciar por qualquer coisa. Shammai fala, não é assim, a coisa não é tão simples. O que Jesus faz, e esse é o ponto? Primeiro, ele aponta para Gênesis, ele aponta para o princípio, mas não apenas isso. Ele não diz, eu sou de Hillel, eu sou de Shammai. Não importa o que as tradições vigentes tenham a dizer, mesmo quando essas tradições têm verniz de espiritualidade. O que importa é o que Deus intencionou desde o princípio. E Deus se alegra num casamento, numa família, numa criação de filhos. Pastor, eu tentei e não deu certo. Eu tentei. E eu fui a parte ofendida da relação. Eu tentei, eu fui traído, eu tentei, eu fui traída. Eu tentei, mas eu passei por um divórcio. Bom, o que eu tenho a dizer para você, meu irmão e minha irmã, há nova vida em Cristo. Que não haja culpa sobre sua mente, sobre o seu coração, diante daquilo que aconteceu lá atrás, mas que a partir de agora, da novidade de vida em Cristo, nós possamos, seja na solteirice ou na conjugalidade, desfrutar da bondade de Deus a partir da sua vontade. E então, encerro, dizendo qual é o nosso desafio com tudo isso. E claro, eu só toquei na superfície, a conversa é longa e o papo é muito mais denso. O diabo quer destruir a sua vida. O diabo quer destruir a sua família. O diabo quer destruir o seu casamento. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, é claro, há um outro contexto quando isso é dito, mas aqui também cabe. Contudo, Cristo veio para dar vida, e vida em abundância. Portanto, seja você casado, solteiro, viúvo, divorciado, pai, mãe solo, mãe solo, qualquer status social que agora você ocupe, eu quero lhe lembrar das palavras de Paulo aos Filipenses e fazer delas uma oração para a minha vida e para a sua vida. Ele diz, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com sua boa vontade. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, isto é, não ter do que ser acusados. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. Paulo falou isso no século I. Na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Essa é a nossa âncora. Assim, no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Qual é o nosso desafio? Qual é o desafio da igreja? Lutar pela verdade do Evangelho, lutar para uma vida correta e fiel diante de Cristo, lutar para não sermos amoldados pelo padrão deste mundo. Se isso significa para alguns soar retrógrado, antigo, conservador demais, enlatado, que assim seja. Eu falo como Paulo aos Romanos, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque a justiça de Deus vem pela fé, de modo que as Escrituras Sagradas afirmam, o justo viverá pela fé. Não tenhamos vergonha de ser cristãos, isso não nos qualifica com um senso de superioridade. Isso não faz com que olhemos todos aqueles que não subscrevem a mesma experiência de espiritualidade e fé que subscrevemos, como pessoas, quem sabe, de uma outra ordem, de uma outra classe. Não. São pessoas, neste mundo, que precisam ser amadas, como nós um dia fomos por Cristo. Deus nos colocou nessa cidade, nesse país, nesse mundo, para caminhar, de modo que a cada passo que dermos,
Jesus Cristo é testemunhado através das nossas vidas. Sim, nós temos uma natureza caída. Sim, nós temos as nossas dificuldades, debilidades e tentações. Sim, ninguém chegou lá ainda. Mas, de novo, como o apóstolo Paulo, uma coisa faço: deixando as coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo, que é Jesus Cristo. Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Então, em nome de Jesus, nós vamos cantar mais uma canção agora. E uma canção que declara que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero convidar você a ficar de pé. Se você está com alguém da sua família, se reúna com essa pessoa, dê um abraço. Se você não está com nenhum familiar, reúna-se com os seus amigos, família da fé. Eu quero orar pelas nossas vidas, eu quero orar pelas nossas famílias, eu quero orar pelas nossas casas. Família forte, igreja forte, sociedade forte. Família fraca, igreja fraca, sociedade colapsada. Nós permaneceremos de pé. Deus tem abençoado a nossa casa. Deus tem abençoado o nosso lar. Deus tem abençoado as nossas vidas. Mas pastor, você não sabe o que eu tenho passado, o que eu tenho sofrido, inclusive com dilemas familiares. Que clamemos a Deus para que haja cura, para que haja perdão, para que haja restauração, porque maior é o que está em nós do que aquele que está nesse mundo. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua boa mão que nos conduz, a dádiva da vida, o presente da existência e, acima de tudo, a revelação da fé. Obrigado porque essa graça que nos alcançou também é manifesta através de nós. E agora, independente de qual momento de vida estejamos enfrentando, que nós saibamos que o Senhor é a rocha inabalável sob os nossos pés, aquele que nos sustenta no dia da angústia. Eleva os meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, aquele que criou os céus e a terra. Isso é o que diz o salmista. Então, Deus, que se temos vivido um tempo de alegria e satisfação, que o Senhor continue nos conduzindo em sobriedade. Se temos vivido tempos de dores, dilemas e dificuldades, que o Senhor continue nos sustentando em nossas adversidades. Que no dia bom e que no dia mau, em todos eles, possamos declarar que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Assim nós oramos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.